Então, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma Conexão TCC, nosso encontro mensal, ao vivo, gratuito, para a gente falar sobre teoria e principalmente sobre a prática clínica de verdade. Hoje nós vamos falar sobre como fazer uma estrutura de sessões, porque a terapia cognitivo-comportamental tem essa característica, né, de ser uma psicoterapia estruturada, é uma psicoterapia que vai trabalhar os problemas atuais, que é focada na resolução dos problemas. É claro que muitas vezes para a gente trabalhar os problemas atuais, a gente vai ter que entender a história daquela pessoa, mas o foco principal é no aqui e agora. Então a gente tem uma estrutura da primeira sessão, que é quando a gente recebe o nosso paciente, que é uma anamnese que a gente faz. Eu não vou detalhar hoje essa primeira sessão, mas basicamente a gente vai fazer uma verificação de humor, e aí a gente pode utilizar escalas, ou a gente pode fazer com o diálogo socrático mesmo. A gente vai investigar as áreas de vida, depois que o paciente falar sobre o problema dele, oferecer um feedback, elicitar expectativas sobre a terapia e fazer um contrato terapêutico. A segunda sessão pode ser dividida em sessão 2A, 2B e 2C. Então, a segunda sessão pode virar 3, dependendo do que a gente conseguir fazer dentro daqueles primeiros 50 minutos, porque a gente também tem objetivos para essa segunda sessão, que é o objetivo de explorar ainda mais as áreas de vida e de fazer uma lista de problemas e metas. Também não é o nosso foco aqui. A gente tem uma aula específica para a lista de problemas e metas, que vai detalhar como a gente vai fazer essa sessão. Hoje a gente vai falar o que acontece a partir de então. Né? A partir dessa primeira avaliação, desse primeiro encontro, como é uma sessão, como é a estruturação da sessão em terapia cognitivo-comportamental. E aí, uma coisa que é clara, mas é sempre bom reforçar. A estrutura existe, mas ela é uma estrutura flexível. Só que para a gente flexibilizar, primeiro a gente precisa saber qual que é o jeito indicado. É como a gente fazer um bolo. Eu estou aqui conversando com vocês no Instagram e no Meet também. Só que a conexão do Meet acabou de cair. Então, quem tiver no Instagram tem um pouquinho de paciência, porque eu preciso voltar para o Meet, porque, inclusive, o link está aqui na bio do Instagram, porque por lá eu vou compartilhar daqui a pouquinho um slide para ficar visível para vocês como que é essa estrutura de sessão. Só um instante. Fernanda, a Ana caiu? Uai, parece que sim. Aqui para Tá mim tava congelada. Ela normal. falou que tinha caído do Meet, mas ela estava falando ainda, a gente estava ouvindo. Mas ela tá congelada. Deixa eu ver o que aconteceu ali. E nós não caímos, porque eu tô pelo Meet. Né? Então, acho que ela Sim, caiu, acho que mas eu foi acho que deu ela. algum problema lá para ela. Agora caiu. Daqui a pouco ela volta. Caiu, mas já está reconectando. Saiu e vai entrar de novo. Daqui a pouco ela Só um chega. minutinho. Tá bom.
Ô, Ale, gostei da pausa para passar a base. Ale, você estava sem o microfone. Eu falei que eu gostei da pausa para passar a base. Aí, base, protetor, sei lá. É, protetor solar, Foi eu tinha boa a pausa, esquecido de deu. passar. Deu. E eu tava aqui passando a mão no rosto, falei, nossa, eu passei um produto e esqueci de colocar. Voltou. O microfone tá fechado, Ana. Olha, agora deu. Conexão caiu, mas já voltei. Bom, então, a estrutura de sessão, ela tem um motivo de existir, né? Ela vai tornar o nosso trabalho mensurável, o nosso trabalho focado, vai nos direcionar para cumprir os objetivos terapêuticos, que são os objetivos que aquele paciente buscou a terapia, e a gente vai elaborar essa estrutura de sessão que já tem esse padrão, e inserir ali os objetivos da sessão. Vamos pensar que a gente tem um objetivo grandão, que é o objetivo que o paciente trouxe, ou os objetivos, e cada sessão é um degrau para a gente alcançar aquele objetivo maior. Então, a gente vai colocar esses objetivos de cada um dentro dessa estrutura. Então, o que a gente faz, né, em cada sessão que o paciente chega? Outra coisa que vai ser importante a gente pensar aqui hoje é no tempo da sessão. Para essa estrutura funcionar, a gente tem a expectativa que a sessão tenha a duração de 1 hora. Para a gente conseguir fazer todas as intervenções, entregar para aquele paciente aquilo que ele precisa de verdade. Eu entendo que não é a realidade de todos, mas ainda assim, o que é o ideal, né, o que é até recomendado pelo nosso conselho, é que a gente tenha uma sessão que atenda à necessidade do paciente. Para alguns, eu sei que até vão ser menos, dependendo do caso, né, não vou entrar nesse mérito agora. Em alguns casos, a gente vai extrapolar um pouco a sessão, mas vamos pensar, é uma regra. A regra é essa. A gente pode abrir exceções em alguns casos. Tem que entender todo o funcionamento e por que é dessa maneira. É igual a gente fazer uma receita de bolo. A gente sabe a receita, quantas medidas de farinha, quantos ovos, açúcar, o que mais a gente for colocar. E aí, depois que a gente domina aquela receita, a gente pode fazer variáveis. Ah, nesse aqui eu coloquei chocolate, mas hoje eu não tenho chocolate. O que eu posso colocar no lugar? Vou colocar, sei lá, baunilha. Então, se a gente não souber aquela receita, se a gente não dominar, a gente pode trocar, por exemplo, o chocolate por mais farinha. E aí a gente vai estragar o bolo. Então, por isso que é super importante a gente saber de verdade como é que se faz, para depois, entre aspas, a gente quebrar as regras em segurança, né? Garantindo que a gente mantenha ali a qualidade dos atendimentos. Então, quem executa a sessão em menos tempo precisa ainda mais seguir a estrutura, porque senão não vai conseguir, né, de verdade, alcançar um objetivo terapêutico. A terapia vai ser outra coisa, uma conversa, um bate-papo. No finalzinho aqui, depois que eu mostrar a estrutura, eu vou falar com vocês os erros da estrutura. E quando a gente faz a sessão em menos tempo, corre o risco da gente cometer mais desses erros e causam um prejuízo maior aí. Então, a primeira coisa que a gente faz, né? Lembra que a gente já fez a anamnese, já fez aquela sessão de LPM, a gente já conhece o paciente, já conhece as áreas de vida, a gente já sabe o objetivo, já sabe onde a gente quer chegar. Então, a gente já começou uma aliança terapêutica. Na primeira parte da sessão, a gente tem o objetivo de sempre reforçar essa aliança terapêutica. E a gente vai reforçar essa aliança terapêutica, né, cumprimentando de maneira genuína, perguntando
com bastante interesse, como que aquela pessoa está. Não é só aquele cumprimentar que às vezes a gente faz, como que você está? Tudo bem? Que a gente responde até por educação, ou às vezes pergunta de volta por educação. Não, a gente vai fazer esse quebra-gelo de uma maneira genuína para aquela pessoa se conectar. Vamos pensar assim, o seu paciente chegou, ele veio da rua, ele veio do trabalho, muitas vezes ele estava ali desligado das emoções dele, para ele conseguir ser funcional no dia a dia. Ele pode estar com um sofrimento gigante, mas ele chegou no seu consultório afastado daquele sofrimento, porque ele precisava desse afastamento para, entre aspas, sobreviver ao mundo, para ele conseguir fazer as coisas dele. Então, quando a gente começa a terapia, a gente precisa conectar aquele paciente emocionalmente com ele mesmo. Lembra que o paciente, quando está desconectado, a gente fala que ele está no protetor desligado. Então, a gente vai tirar do protetor desligado e já fazer essa conexão emocional. Essa conexão emocional vai ser com a sua presença ali, seja virtual ou presencial mesmo. Se o seu consultório for presencial, se o seu atendimento for presencial, muitas vezes vai ser com o lugar que ele senta, com algo que você oferece, uma água, um chá, um café, com o cheiro do seu consultório, enfim, com essas memórias afetivas de segurança que você vai gerar ali nele ao longo dos seus atendimentos. Se for um atendimento online, vai ser da mesma maneira, você vai se certificar que ele está num lugar seguro, que ele está sentado de maneira confortável, para ele já conseguir se conectar e se preparar ali para o atendimento. Então, na primeira parte da nossa sessão, a gente vai se ocupar disso. Nós vamos fazer a verificação do humor. A gente vai saber como que aquela pessoa está naquele dia, como que ela passou aquela semana. A verificação do humor pode ser feita pelas escalas, né? A gente agora tem as escalas Beck, que estão aí de volta, que é um bom padrão para a gente fazer essa verificação do humor. Ou a gente pode também fazer a verificação do humor perguntando como que ele está, como que ele se sentiu, quais foram as emoções mais significativas ali naquela semana. A gente pode fazer uma comparação em relação a 2 semanas atrás, a 1 semana atrás. Você está se sentindo melhor, pior? Como que é isso, né? Como que essa emoção está aparecendo no seu corpo? Então, a gente vai fazer essa atualização do humor. Em seguida, a gente vai, então, definir a agenda daquela sessão. O que a gente vai trabalhar hoje? Quais foram os aspectos significativos? O que a gente precisa focar? E aí, nessa parte da agenda, que vai entrar muitas vezes o conteúdo. E aqui é um marcador de perigo, porque muitas vezes o paciente começa a falar, né, do que aconteceu ao longo da semana, e às vezes a gente não tem o manejo, a habilidade, ou até mesmo não vê a importância de interromper para fazer uma agenda. Muitas vezes a pessoa já começa a falar, e ali vai, como se fosse, ao invés da revisão do humor somente, a revisão da sessão. E aí a pessoa vai contar o que aconteceu, e aí fica uma sessão solta, como se você fosse ali um diário para ela, só um relato de acontecimentos. Então, a estrutura da agenda é muito importante. Então, anota aí que esse ponto é um ponto de alerta. A gente faz a agenda, então, de maneira colaborativa. A agenda vai tratar do conteúdo. E como ela é colaborativa, o paciente pode dizer daquilo que ele quer falar aquela semana, né? Então, os acontecimentos que tiveram, e a gente também. Então, às vezes ficou lá na sessão passada um tema que o paciente começou a falar e que não terminou. Você pode sugerir, né? Nós podemos voltar naquele assunto que a gente encerrou semana passada sem concluir. Você pode sugerir algum tema que você percebe que aquele paciente está evitando falar. Nossa, então hoje a gente pode tratar daquela história que você começou a me contar, de um conflito que você teve no passado,
Ou a gente pode falar um pouco mais da sua área afetiva, que você não fala muito, eu queria entender melhor. E a agenda é colaborativa. Se o paciente, então, disser que não quer falar sobre aquilo, a gente pode escolher, dependendo do caso. A gente vai fazer essa avaliação constantemente. Eu vou psicoeducar, justificar, mostrar para ele os benefícios de falar daquele assunto, ou eu vou dizer que tudo bem, naquele momento eu entendo que ele não quer falar sobre isso, que ele tem outras prioridades, mas que no futuro próximo a gente precisa voltar naquele tema que a gente acredita que ele seja importante para resolver aqueles problemas. Então, a gente vai ter que ter esse manejo, essa sensibilidade, para saber qual é o momento de falar sobre cada tema, sobre cada dificuldade que a gente já percebeu que aquela pessoa tem. Então, aqui a gente faz essa construção dessa agenda. É uma agenda que a gente vai fazer tópicos. Então, a pessoa fala, eu queria te contar, nossa, menina, aconteceu um problema no meu trabalho essa semana, e aí a gente, então eu vou colocar aqui. Se eu colocar problema no trabalho, a gente vai lembrar? Então, a gente fez um corte sutil. O que mais que a gente pode tratar nessa sessão? E assim, a gente faz uma agenda em tópicos e com alguns detalhes, né? É legal a gente colocar intercalado tópicos leves e tópicos pesados, até mesmo quando a gente for fazer essa contribuição do que a gente gostaria de tratar na sessão, do que a gente acha que é importante, talvez se já tiver tópicos pesados trazidos pelo paciente, talvez seja o momento de esperar para a gente trazer aquele tópico que já demonstrou ser difícil para ele, né? Então, a gente sempre vai intercalar dessa maneira. E uma das coisas que a gente vai tentar fazer sempre, na medida do possível, sempre focar nisso, é começar com um tópico pesado, porque a gente vai ter mais tempo de trabalhar, e se o paciente ficar muito emocionalmente fragilizado, se tiver uma ativação emocional muito forte, a gente tem mais tempo para fazer intervenções para ele sair bem da sessão. A gente vai tentar, então, deixar tópicos pesados, difíceis emocionalmente, no começo, e os tópicos mais leves para o final. Nem sempre a gente vai saber essa medida, porque às vezes uma coisa que parece ali simples, quando a gente começa a intervenção, a gente vê que é pesado para aquela pessoa. Por isso que eu estou dizendo que é na medida do possível, né? O próprio paciente, à medida que for conhecendo a psicoterapia, vai saber que assim é o melhor jeito para ele. E aí ele vai, a partir dali, sendo mais colaborativo na confecção dessa agenda e já entendendo que aqueles tópicos mais importantes, tudo devem ser tratados ali primeiro, tá bom? Então, isso também com o tempo da psicoterapia, à medida que a gente vai mantendo essa estrutura, o paciente já entende melhor. E aí, sempre que possível, a gente vai reforçar o modelo cognitivo. Sempre. Todas as vezes. Se nesse momento de preparar a agenda, a gente já tiver a oportunidade de falar, olha, então nós vamos falar desse comportamento que você teve. Você está me dizendo que teve uma discussão no trabalho? Então a gente vai falar sobre esse comportamento que você teve de discutir. De maneira sutil, a gente vai dando nome para as coisas. Né? Então, se o paciente fala, eu queria falar de uma sensação que eu tive essa semana e não passa, parece que está doendo o meu peito. Então a gente vai falar hoje dessa emoção que você está sentindo, dessa sensação fisiológica desagradável que está aí. A gente vai sempre ali dando nome, sem ser professoral, sem ser chato também, sem levar tudo para o lado técnico, mas fazendo a psicoeducação já pensando que aquela pessoa precisa se tornar seu próprio terapeuta. Esse é nosso objetivo, né, no final das contas. Depois que a gente faz isso, a gente não pode esquecer de jeito nenhum de fazer a verificação da tarefa de casa, daquele plano de ação que foi enviado na sessão anterior. Se a gente não faz essa verificação, o paciente vai se sentir desmotivado para os próximos planos de ação, e a gente perde a oportunidade de
entender aquelas estratégias que a gente ofereceu, de fazer a avaliação do que foi feito empiricamente, seja as estratégias comportamentais, emocionais, cognitivas. Então, a gente vai fazer essa revisão daquilo que foi trabalhado ao longo daquela semana. Em seguida, depois disso, aí sim, a gente vai trabalhar os tópicos de sessão. Os tópicos de sessão vão ser trabalhados de acordo com o objetivo daquela sessão. Quem elabora o objetivo da sessão é o terapeuta. Não é colaborativo, não é com o paciente ali. A gente faz esses objetivos antes. O que são esses objetivos? É a parte conceitual, de fato. Então, se naquela sessão a gente precisa desenvolver habilidades sociais, a gente vai usar aquele tema que o paciente trouxe para desenvolver habilidades sociais. Se a gente está trabalhando lá no começo, a psicoeducação das emoções, psicoeducação dos pensamentos automáticos, a gente vai trabalhar aquele tema que ele trouxe. Nisso, a gente vai fazer a psicoeducação. Se a gente está desenvolvendo habilidades de resolução de problemas, a gente vai pegar o conteúdo que ele trouxe e trabalhar as habilidades de resolução de problemas. Tá vendo que a estrutura, ela vai se adequar ao conteúdo, e o conteúdo vai se adequar à estrutura. Por isso que a gente não vai compartilhar essa parte. Olha, hoje a gente vai trabalhar um desafio de pensamento automático. A gente não precisa dar um nome técnico. Hoje a gente vai trabalhar a regulação emocional. A gente não precisa dizer assim. A gente até pode, mas talvez não seja tão interessante. A gente pode deixar ali aquele objetivo implícito. Esse objetivo é elaborado a partir da nossa anamnese, das primeiras sessões, pensando sempre qual é o passo que a gente tem que percorrer para chegar no nosso objetivo maior. Então, ele vai entrar no plano de tratamento que a gente faz de maneira individualizada para todo mundo. Então, a gente vai, nessa parte da terapia, desenvolver essas habilidades que são necessárias. É a parte da intervenção propriamente dita. Ali a gente vai fazer a correção das distorções cognitivas, a aplicação das técnicas, um treino de roleplay, tudo que for de intervenção é nessa parte da terapia, seguindo a nossa estrutura. Em seguida, quando a gente faz as intervenções, e aí em cada tópico a gente pode reforçar a intervenção, falar, olha, viu que a gente trabalhou isso aqui, e agora você está me trazendo outra situação que aconteceu, que você sentiu outra coisa, mas a gente, então, pode fazer uma técnica semelhante, ou alternar a técnica. A quantidade é muito menos importante do que a qualidade das intervenções que a gente faz. Então, não se preocupe em aplicar 1 milhão de técnicas. Se preocupe com que aquela técnica que você vai fazer, aquela intervenção que você vai fazer, seja a mais adequada para aquela pessoa naquele momento. Então, depois que a gente faz as intervenções, a gente vai partir, então, para a parte final ali. A gente vai se aproximando do final da terapia. É sempre bom, se a gente vê que não deu tempo de trabalhar todos os tópicos até aqui, perguntar para o paciente se ele quer priorizar algum, dizer que não vai dar tempo da gente trabalhar todos, então, de maneira colaborativa, escolher o que a gente vai priorizar agora, trabalhar agora, e nesse final a gente começa a resumir aquilo que foi aprendido nas sessões, como que ele vai generalizar isso para a vida. A gente vai começar, então, a elaborar os planos de ação, que também são feitos de maneira colaborativa. O paciente vai dizer aquilo que ele acredita que ele vai dar conta de fazer, aquilo que é importante para ele. A gente também tem uma aula inteira sobre planos de ação, eu não vou detalhar isso aqui agora, porque nem dá tempo, Então, a gente vai focar nisso também, do que vai ser feito naquela semana, para a gente reforçar o que foi trabalhado naquela sessão e desenvolver novas habilidades, generalizar.
pessoa levar para a vida dela aquilo que foi trabalhado ali. Então, generalizar os ganhos, colocar aquilo dentro da prática dela mesma. A gente vai, então, fazer com ela as possíveis dificuldades que ela pode ter em cumprir os planos de ação. Isso também é extremamente importante, né? Não é só falar, então, ao longo dessa semana, você vai fazer isso, isso e isso, né? O que pode te atrapalhar a cumprir esse plano. E, no finalzinho, a gente vai oferecer e pedir o feedback. Saber como foi aquela sessão, de que ela valeu, se é um paciente que gosta de fazer registros daquilo que foi desenvolvido, esse é o momento também, dele registrar aquilo que foi trabalhado nas sessões. Então, para quem está aqui no Meet comigo, eu vou compartilhar um slide que vocês vão ver aproximadamente o tempo que a gente demora para cada uma dessas partes da nossa sessão. Para quem está aqui no Instagram, depois eu vou colocar esse slide, é uma colinha para gente, vou colocar lá no grupo do Telegram, para quem quiser acompanhar. Lembrando que essa é uma estrutura que a gente vai seguir como um parâmetro, mas não é uma regra fechada. A TCC é muito flexível, desde que a gente entenda o porquê, né, de cada dessas situações. Então, revisando, a gente vai demorar entre 5 a 10 minutos para fazer a revisão semanal, reforçar a aliança terapêutica e a verificação do humor. Depois a gente vai demorar cerca de 5 minutos para definir a agenda. Tá vendo como que não vai dar para ficar extrapolando, falando muito sobre a rotina? Então, definir a agenda 5 minutinhos. Depois a gente vai demorar cerca de 10 minutos para avaliar o plano de ação que a gente passou na sessão anterior, né? Como que foi, quais foram os ganhos, o que não foi de acordo com o esperado e etc. 20 minutos a gente vai fazer as intervenções daquela sessão, trabalhar os objetivos daquela sessão e 10 minutos para elaborar o próximo plano de ação, já com psicoeducação, prevenindo recaídas, fazendo tudo de acordo como deve ser a estrutura da elaboração de plano de ação. E no finalzinho, 5 minutos do resumo daquela sessão e um feedback, tanto a gente oferecer quanto o paciente. Se você somar aí esses minutos, vai dar em torno de 60 minutos. Quando a gente faz uma sessão menor, alguma coisa vai faltar, né? Então, não tem uma regra do que pode faltar. Não pode faltar nada. Mas aí a gente vai diminuir. Ao invés de fazer uma revisão de humor em 5 a 10 minutos, a gente vai ter que fazer em 3 minutos. Ao invés de definir a agenda em 5 minutos, a gente vai ter que definir em 3 minutos. A intervenção vai durar 10 minutos. Então, é muito pouco. Por isso que é muito importante a gente considerar, né, o que é importante ali para aquela pessoa. Por que a gente está diminuindo o tempo de sessão, né? Tem gente que atende em 20 minutos. Se a gente for olhar, os primeiros 20 minutos é revisão da sessão e agenda. A gente nem começou a fazer as intervenções, revisão do humor, desculpa, e agenda. A gente nem começou a fazer as intervenções propriamente ditas. Não faz sentido. Se a gente tem 30 minutos, a gente só vai fazer até a avaliação do plano de ação da sessão passada. E cadê as intervenções de qualidade? E se o paciente chega mobilizado, a gente precisa gastar mais um tempo para ajudá-lo. Então, vamos refletir aí sobre isso, né? Uma sessão de 40 minutos, a gente já consegue uma qualidade maior. Mas, se eu puder, né, assim, pedir alguma coisa, marque a sessão de hora em hora. Tem pacientes que vão terminar em 50 minutos, tem pacientes que vão precisar da hora inteira, e é o que eles merecem, é o que a gente precisa oferecer como qualidade mesmo nos atendimentos. Bom, então, é simples, né? Uma estrutura de sessão desenhada, e isso está dentro das normas da terapia cognitivo-comportamental, né? Não fui eu que inventei isso. E a gente pode ter também umas possíveis dificuldades na estrutura de sessão. Quais são os problemas, as dificuldades mais comuns? O primeiro
não é a falta de adesão do paciente, que eu sei que é o que muita gente fala. Meu paciente não faz o plano de ação, meu paciente não faz item de agenda, meu paciente fala que está tudo bem. Então, o problema nessa hora não é dele. Essa dificuldade em estabelecer a estrutura é muito mais do terapeuta, né? Vamos fazer de conta que você quer construir uma casa. Quem vai fazer o projeto da casa não é você. Você tem uma ideia do que você quer para sua casa. Quantos quartos, talvez até o tamanho, né? O que você quer ali na cozinha, como que você quer a bancada. Mas quem faz o projeto é o arquiteto. Quem vai direcionar como que vai ser o seu projeto de verdade é ele. Ele é o profissional. Então, na nossa sessão, o paciente vem com as informações, mas é a gente que tem essa tarefa de mostrar para ele, né, até uma forma de convencimento, com lógica, com raciocínio, explicar como que tem que ser feito. Então, não vamos dar essa responsabilidade para aquela pessoa. Se ela não conseguiu fazer algum plano de ação, é porque aquele plano de ação foi difícil, porque não foi feito de maneira colaborativa, porque a gente não preveniu os problemas, as dificuldades que ele teria, né? Porque talvez ele esteja ali num modo muito protetor, desligado ao longo da semana e não lembre. Então, a gente precisa ensiná-lo a pensar, né, trabalhar comportamentalmente como que ele vai executar cada plano de ação. Então, sempre tem a nossa responsabilidade e o que a gente fazer diante daquela situação. Porque senão fica ali tudo jogado para o paciente. Se ele conseguisse fazer tudo sozinho, ele não precisava buscar terapia, né? Então, um dos problemas da estrutura da sessão é o próprio terapeuta não dominar a parte teórica, não ter o manejo adequado e ter pensamentos automáticos negativos sobre a estrutura de sessões. De pensar justamente, o meu paciente não vai dar conta, isso eu estou ferindo a liberdade dele, eu estou atrapalhando, eu não estou considerando aquilo que ele quer. Então, são os pensamentos automáticos negativos do terapeuta. É o primeiro tópico. Isso está nas pesquisas, não é achismo também. Pode não ser o seu caso, mas é o que acontece na maioria, né, dos atendimentos. Muitos terapeutas têm dificuldade em interromper o paciente, então aquilo vai falando e aquela agenda já vira ali a sessão. Então, essa habilidade de interromper o paciente também é importante de ser desenvolvida. Às vezes, essa estrutura de sessão não vai conseguir acontecer por uma falha também na aliança terapêutica, tem ali uma falta de confiança ainda, não tem a conexão adequada. Às vezes, por uma dificuldade de continuidade. Na sessão passada, a gente falou de um problema no trabalho. Na anterior, tinha falado de algo na família. Então, essa dificuldade de continuar falando do mesmo tema, e aí pode ser uma dificuldade do paciente quando tem muitos problemas envolvidos, e a gente, então, vai ajudar nisso, nessa sugestão da agenda. Talvez seja uma dificuldade dele entrar em contato com aquela situação específica, então ele falou de uma maneira rasa, depois ele não consegue falar mais, porque é algo que machuca. O psicólogo também pode ter uma dificuldade na continuidade quando ele não faz o registro daquilo que foi trabalhado nas sessões anteriores, então ele pode ficar ali perdido. Então, tem essa falha da nossa parte também. Uma das coisas que pode atrapalhar a estrutura de sessão é foco somente na resolução de problemas. A TCC é uma psicoterapia, sim, focada na resolução de problemas, mas ela não é só isso. Para a gente resolver um problema, a gente precisa trabalhar, a gente precisa conhecer todos os fatores que estão interferindo naquele problema. E esses fatores vão ser fatores ambientais, né, do lugar que a pessoa convive, as crenças, os fatores de pensamentos automáticos, das estratégias compensatórias, das crenças intermediárias, as emoções, os comportamentos. Então, a gente não vai só dizer, a gente tem esse problema, vamos fazer isso para resolver. O fazer está incluindo só o comportamento. Então, se a gente foca a resolução de problema nisso, né, problema-solução, vai atrapalhar na estrutura da sessão, porque a gente não vai fazer as intervenções que vão levar
aquela resolução de problemas de fato. Quando não se tem intervenções, quando o paciente vem e fala, e a gente não consegue fazer intervenções, então isso também é um prejuízo na estrutura das sessões, né? Porque a gente não faz essa parte, que é a parte importante, essa parte de foco nos tópicos da sessão, no que tem que ser feito mesmo em termos cognitivos e comportamentais. E, por fim, e não menos importante, a dificuldade do feedback. Alguns psicólogos podem ter a dificuldade em oferecer e pedir o feedback. Muitos dizem que esquecem, ou que têm medo do que o paciente vai falar, ou até mesmo usam aquela cognição de permissão de ele já falou ao longo da sessão que aquilo faz sentido. Não precisa de eu perguntar de novo. E precisa sim, né? Faz parte ali para a gente fazer um apanhado, a gente ouvir de fato o que aquela pessoa trouxe, o que ela aprendeu, o que foi significativo e também aquilo que não foi bom naquela sessão. Então, brevemente, né? Isso é fazer a estrutura da sessão. Assim é uma estrutura de sessão em psicoterapia. A gente pode explorar cada tópico desse e ficar um dia inteiro falando sobre cada tópico desse. Mas eu queria mostrar para vocês hoje aqui de uma maneira geral, para vocês ficarem atentos. E aí cabe nessa reflexão. Qual desses itens da estrutura de sessão é o item que eu tenho mais dificuldade ou mais facilidade? Onde que eu estou falhando ali nas minhas sessões? E depois que a gente faz essa investigação, esse diagnóstico, essa autoavaliação, aí a gente começa a pensar no porquê que isso está acontecendo e como que vai ser o plano de ação daqui para frente para a gente melhorar e seguir a estrutura mais adequada. E da mesma maneira, eu queria pedir para vocês agora o feedback. Esse feedback pode incluir o que foi bom, o que foi proveitoso hoje, o que não foi legal também, o que vocês levam desse nosso encontro de hoje, qual que é o plano de ação aí de vocês também para daqui para frente. Então, quero agora, de verdade, ouvir vocês para a gente trocar uma ideia. Diga. Achei ótimo aqui, já vou replanejar, já vi alguns pontos que eu tenho dificuldade, e tudo isso que você falou faz muito sentido, é um olhar que eu preciso ter, né, focar mais nisso para eu desenvolver e conseguir oferecer mais qualidade para o meu paciente. E fica mais difícil para a gente também, né? Mais fácil, aliás, mais difícil não, mais fácil rever esses pontos aí que você falou, acaba facilitando para nós também. Com certeza. E tem uma parte que é difícil mesmo, né? Da gente realmente falar, nossa, como que eu vou interromper? Como que eu vou fazer? E se der errado? Mas essa estrutura funciona mesmo para todo mundo? Então, se tá aí, né? Se a gente recebeu essa terapia baseada em evidências, é porque funciona. Claro que tem as exceções, né? Mas, no geral, é assim que tem que ser. Oi, Verinha. Como a Alê falou, eu também já consegui identificar aqui onde eu preciso realmente mudar, porque quando eu vou atender, o que eu faço? Eu observo a sessão anterior, que eu anoto os pontos principais, né? E aí eu anoto aquilo que a gente precisa retomar, que eu percebo que é a dificuldade maior, é aquilo que traz o maior sofrimento e tal. E às vezes a pessoa vem com uma outra demanda, né? Você faz aquele quebra-gelo do início e a pessoa já fala, então, olha, está acontecendo assim, e aí essa questão de você, né, com manejo, educadamente, com estratégia, você ir, né, tomando o controle da terapia, não deixar à vontade, né, que é o que às vezes eu percebo com alguns pacientes. Tem paciente que a gente consegue ser bacana, você leva aquela estrutura,
né? Mas tem uns que parece que ele foca só naquilo e vai a sessão inteira e você, quando você vê, poxa, eu fiz umas anotações tão legal para a gente trabalhar, que é o que ele precisa, que a gente consegue identificar, né? E a pessoa precisa, então, e a gente não, a gente não, desculpa, eu já identifiquei aqui, foi muito bom, e vou trabalhar, já anotei aqui, é algo assim de meta mesmo para mim como terapeuta. Bom, ótimo, Verinha. E assim, a gente pode compartilhar com o paciente que a gente tem uma estrutura, que essa estrutura ajuda a gente a organizar as sessões, a trabalhar aquilo que realmente é importante, para a gente aproveitar ao máximo o nosso tempo juntos, para a gente conseguir um resultado mais rápido. Me fala se isso não é super sedutor. Quem que não quer ter resultado rápido, né, saber para onde está indo? E muitas vezes também o paciente vem, a maioria dos pacientes se prepara para a sessão, né? Às vezes fala assim, nossa, o que eu vou falar com minha psicóloga hoje? Ou aconteceu alguma coisa, nossa, eu vou precisar contar isso para minha psicóloga semana que vem. Então, as pessoas se preparam para aquilo. E às vezes aquilo que foi trabalhado naquela sessão e que a gente não terminou, que é isso que você anotou, que é legal retomar, às vezes aquela pessoa falou e só dela ter falado já aliviou. Então, nesses casos, a gente pode até começar, né, depois do quebra-gelo, da verificação do humor, a gente sugerir, olha, eu quero saber o que você trouxe hoje para a gente trabalhar nessa sessão, mas eu já deixei aqui anotado, que foi muito legal aquilo que a gente começou a falar na semana passada, e eu queria falar um pouquinho mais sobre aquilo. Eu posso manter isso aqui na nossa agenda? E aí a pessoa vai falar, nossa, é mesmo, podemos manter. Ou então ela vai falar, olha, que eu tenho para falar hoje é mais importante que aquilo, mas você já sinalizou o que você quer dizer sobre aquilo. E na hora que ela colocar o tópico dela, vocês podem escolher juntos o que vai ser trabalhado primeiro. Lembrando que vai ser trabalhado primeiro aquilo que é significativo para a pessoa e o que é mais pesado, o que vai demandar mais esforço, mais intervenção. Tá? E a gente aprende fazendo, né? Eu acho que as primeiras sessões que a gente vai colocar na estrutura, a gente não consegue fazer uma estrutura bem elaborada pelos nossos fãs, muitas vezes, mas quanto mais a gente faz, mais fica automático. E para o paciente também. À medida que ele vai pegando o jeito de como que é a terapia, ele já vai sabendo fazer. Pensa você, né? Às vezes você vai no médico pela primeira vez, você vai fazer uma mamografia pela primeira vez, você não sabe como é. Você vai fazer uma cirurgia pela primeira vez. Você não sabe como é. Mas à medida que você vai ao médico 2 vezes, naquele médico, você já sabe se ele vai atrasar, onde que você vai sentar, o que você vai ter que falar para ele. Numa mamografia, você já sabe o que você tem que fazer quando você chega. Numa cirurgia, você já sabe como que vai ser, como que é aquele ambiente. E aí a gente vai fazendo ali com mais habilidades. Né? Então, a gente vai pegando o jeito, tanto a gente terapeuta, quanto o nosso paciente também. Temos mais dúvidas, comentários? Ana, tudo bem? Oi. Opa, furei a fila aí da colega. Menina, então, nossa, a cabeça fica fervendo, né? Porque, de fato, a gente faz essa sonda aí na estrutura que a gente já usa. Eu acho que, para mim, né, uma grande dificuldade é, às vezes, estabelecer esses assuntos, esses tópicos a serem trabalhados naquela parte que a gente vai fazer a psicoeducação, né, aquela parte maior ali, porque, às vezes, eu tenho alguns pacientes que são mais, que eu consigo conduzir, não de forma assim, mecânica, né, a gente vai colocando ali os assuntos. Agora eu tenho pacientes que são como metralhadora. Então, tem uns que já, eles fazem os tópicos no caderninho e trazem o que querem conversar, né? Então, às vezes, eu fico com um pouco de dificuldade de cortar. Como fazer esse corte, né? Para a gente poder aproveitar melhor, não ficar, às vezes, uma sessão inteira num tema só, e, às vezes, o que é imprescindível de ser trabalhado vai ficar para trás. Assim, como fazer esse corte?
Então, é dessa maneira. Você vai explicar o porquê da estrutura da sessão e já dizer sobre isso. E já parou para pensar que a maioria desses pacientes que tem essa dificuldade é na vida? Então, quando a gente faz os tópicos de agenda, a gente já está algo que ele vai levar para o dia a dia dele. Essa pessoa que às vezes vem e fala, talvez seja uma pessoa que não pare para refletir, que age de maneira impulsiva, que tem dificuldade em se organizar. Então, isso já é uma intervenção. E a gente pode falar sobre isso, né? Olha, fulano, eu estou preocupado porque, assim, você já traz aí essas anotações de maneira organizada e tudo, ok, mas eu acho que a gente está aproveitando pouco o nosso tempo. A gente poderia aproveitar melhor dessa maneira. Podemos tentar a partir da semana que vem e tudo. E aí, na semana seguinte, a pessoa, se ela topar, é claro, a maioria topa, tá? Dependendo do jeito que a gente fala, é claro. Então, a partir da semana seguinte, você já vem desse jeito que eu falei com a Verinha. Você já sugere. Olha, lembra que a gente falou que a partir de hoje a gente vai tentar estruturar melhor? Então, eu já trouxe esse tópico aqui que a gente não terminou de falar, seja lá, 3 semanas atrás. Podemos colocar ele aqui hoje? Porque, senão, a sessão de terapia vira uma sessão de desabafo, né? Vira um fala, o outro escuta. Então, não pode ser assim. Então, explicar essa estrutura pode ser importante. Nem sempre a gente vai falar, né, o que é a estrutura em termos técnicos, mostrar estudos, não precisa disso. Mas vai ser importante também. E deixa eu perguntar, quanto aos tópicos que vão ser trabalhados nesse momento aí da intervenção, quanto ou a quantidade, o que você acha que é, assim, razoável? Eu acho que 2 a 3 tópicos é suficiente. E tem alguns tópicos que vai ser só aquele tópico mesmo naquela sessão. Se a gente vai trabalhar de algo mais doloroso, por exemplo, uma situação que a pessoa perdeu alguém naquela semana, ou uma coisa que vai acontecer amanhã, uma coisa muito importante que ela está muito ansiosa, ou se a gente vai falar de um abuso que ela sofreu, talvez não dê para a gente colocar outros pontos aí. Por isso que eu falo, né, a qualidade é muito melhor do que a quantidade. E lembrando, gente, que a TCC ela vai vir com um monte de intervenções, e uma intervenção em um conteúdo vai servir para outro. Então, se a gente for trabalhar, por exemplo, uma técnica de respiração, para um momento que a pessoa está com ansiedade na hora de fazer uma prova, essa mesma técnica pode ser generalizada quando ela vai ter uma conversa importante com o chefe dela. Então, a gente não precisa fazer intervenções para tudo, né? Quando a pessoa fala, eu também queria falar sobre isso, lembra que a gente já fez aquela intervenção? Então, o que você acha de tentar aquilo lá nesse ponto também? A gente vai generalizar aí os ganhos. Oi, Jamile. Tinha levantado a mão. Acho que a gente já respondeu. Né? Quando é assim, por isso que é bom esse grupo, gente. Por isso que é bom essa conexão. Né? Às vezes a pessoa faz uma pergunta, complementa da outra. Às vezes alguém faz uma pergunta e a gente fala, nossa, como que eu nunca pensei sobre isso? Né? Então, a gente aprende coisas que a gente nem sabia que não sabia. Então, por isso que é legal a gente estar aqui. Todo mundo Ana, junto. desculpa, eu tive um pane aqui. E eu tava falando e vocês não estavam ouvindo. Eu só queria te agradecer mesmo pela aula de hoje, sabe? Que quando eu olhei assim o título, eu pensei, nossa, já tem bastante coisa na TCC oficial, e realmente, assim, quando tu começa a falar, sempre a gente tem mais do que aprender contigo, assim. Sempre tem mais coisas a gente buscar, né? E eu vejo, assim, o quanto eu também tenho que trabalhar minhas habilidades terapêuticas, porque acho que essa aula demanda muito disso, né? Até, assim, a questão do paciente que fala muito, eu acho que vai muito da gente também interferir e conseguir usar nossas habilidades. Mas adorei a aula, tá? Muito obrigada. Que bom, obrigada por estar aqui. E né, o objetivo é esse. Aqui é o momento da gente ver a prática de verdade, da gente aperfeiçoar. Eu fico muito feliz de saber que foi bom e, né, de ter todo mundo aqui comigo no sábado de manhã, porque sábado de manhã é dia de fazer muita coisa, né? Vocês estão aqui. Que bom.
Muito bem, temos Aprendendo mais em dobro. É isso mesmo, quem estuda sábado aprende em dobro, é isso aí. Temos mais dúvidas, comentários? Surgindo dúvidas, vocês podem contar comigo, né? Pode mandar uma mensagem, né? Na hora que for fazer, que as dúvidas surgem mesmo, alguma dificuldade, alguma coisa que vocês não faziam e que vocês vão fazer, então me manda feedbacks positivos também. Eu gosto de saber que funcionou, me mandem. E eu vou mandar para vocês esse resuminho desse tempo lá no formato de imagem, lá no Telegram. Então, quem não está no Telegram, vai lá, tá? Tem um link na bio do Instagram, que eu vou mandar lá daqui a pouquinho, tá? Oi, Ana. Uma outra perguntinha, que eu anotei algumas aqui e esqueci outras. Em relação à verificação do humor, quando a gente não usa as escalas Beck, o que você acha que é importante perguntar? Tá. Assim, quando é verbalmente. Você pode perguntar, né? Como que você se sentiu ao longo dessa semana? É a pergunta básica, a primeira, porque aí a pessoa vai falar do jeito dela, né? Sem intervenções. E ela vai falar, me senti bem. E a gente vai começar a explorar. O que é se sentir bem? De 0 a 10. Você era feliz? A gente pode buscar outros nomes de emoções, né? Em relação à sua vida inteira. Essa foi a semana mais feliz da sua vida? Não foi. Então, né, o que já foi melhor? O que poderia ser melhor? O que já foi pior? Então, dar nome para a emoção é uma coisa importante. E essa avaliação também de 0 a 10. A quantidade, o quanto aquilo foi importante para aquela pessoa, como que ela sentiu aquela emoção no corpo, como que aquele estado de humor foi influenciado e influenciou os comportamentos e os pensamentos. Então, essa é uma verificação de humor. Não é só aquilo, como que você está, ai, tô mal, tô bem. Não, o que significa, né? O que é esse estar mal, o que é esse estar bem. Tá bom? Joia. Muito bem. Então, lembra, gente, uma coisa assim, muitas vezes quando eu tenho dúvidas nas intervenções que eu vou fazer, como que eu vou fazer, eu penso assim, como que eu explicaria esse paciente para outra pessoa? O que outra pessoa, um supervisor, um colega, o que a pessoa vai me perguntar sobre ele? E são essas as perguntas que eu busco responder na sessão, comigo mesma, as perguntas que eu busco fazer para ele. Isso me direciona. É a gente ter esse afastamento emocional, a gente sair daquele lugar que a gente está, que é um lugar, às vezes, de ansiedade, né? O que eu faço agora? Terapeuta, claro, tem isso. A gente trabalha ao vivo, gente. Né? Não tem assim, espera aí que eu vou consultar aqui os universitários e eu já volto para a sessão. Então, muitas vezes a gente vai ter essa ansiedade, claro. Então, sempre que eu fico ansiosa assim, eu rapidamente me pergunto, né? O que outra pessoa me perguntaria? Um outro terapeuta, tudo, o que ele quer saber? E até no lugar do paciente também, né? O que eu espero que meu terapeuta fale para mim? O que seria legal ouvir do meu terapeuta? Então, é um bom jeito da gente também medir o que a gente deve fazer. Muito bem. Então, vamos encerrando. Mais uma vez eu agradeço, fico à disposição. A gente vai continuar se encontrando, né? A Conexão é um evento mensal. E eu vou dar um spoiler. Em março, a gente vai ter mais que uma conexão. A gente vai ter um evento que vai ser super legal. Eu já vou divulgar até o começo da semana. Eu conto com a participação de vocês. A gente vai ter um treinamento de habilidades em TCC. A nossa conexão vão ser 3 dias, vão durar 6 horas. Em média, mais ou menos. Eu estou preparando aqui 6 horas. E eu vou contar com todas vocês aqui, todos, né? E que vocês me ajudem também a convidar outros colegas para participar, para a gente conseguir melhorar a TCC e a gente crescer enquanto profissional, tá bom? Ô, Iris, o que está no YouTube? Esse encontro de hoje, a gravação vai para o YouTube, então vocês podem assistir lá novamente e ir conversando comigo para tirar dúvidas e comentar, tá bom? Espero feedbacks aí por escrito e quero ver o sucesso de vocês quando vocês conseguirem aplicar a estrutura de sessões, tá?
Então, muito obrigada por esse encontro. A gente vai se falando. Tenha um ótimo final de semana aí. Até mais. Obrigada, Ana. Obrigada.